Olá, eu sou o professor Cláudio Bastidas e no nosso dicionário de psicanálise no cotidiano vamos falar sobre a memória, né? Imagine um experimento assim, que ele foi realizado, vou falar de uma forma bem simplificada. Imagina que você tem uma plateia e exibe um vídeo curto e esse vídeo tem um acidente de carro, por exemplo, uma filmagem simples, imagina que você pode recuperar isso de uma câmera de rua, né? Então tem lá um acidente de carro num cruzamento qualquer. Você exibe o filme. E aí você começa a discutir acidente de carro, você começa a falar sobre o trânsito e tal e coisa. E você que está apresentando o vídeo, você introduz um elemento falso. Você introduz assim, então aquela senhora que estava andando pela calçada com um pacote com compras, né? E você introduz isso e vai continuar falando, depois você volta e toca nesse ponto. Então, no acidente, aquela senhora ela parou, né? Ela estava segurando o pacote de compra, estava andando e ela, quando ouviu o barulho, ela se assustou e introduz algum elemento e vai falando de outros elementos também. Você vai falando da cor de um carro, da cor do outro, você vai falando da velocidade, tá? E de novo toca nesse assunto da mulher com o pacote de compras. E em realidade essa mulher não estava lá, você introduziu isso, né? Era uma mentira, né? E aí você começa a debater com a plateia e tal, e as pessoas começam a falar, realmente essa mulher, não sei o que e tal e coisa. E aí você diz, bom, então todo mundo lembra, né, da mulher e tal, e as pessoas sim, se lembram e tal, e você passa o vídeo de novo, um vídeo curtinho, né? E aí não tem mulher nenhuma. E as pessoas falam, poxa vida, mas peraí, você mudou, não é o mesmo filme. Sim, é o mesmo filme. Então qual que é o truque? Você introduziu um elemento falso e você criou uma tal de falsa memória, né? Essa falsa memória, hoje em dia se discute muito isso, né? Mais recentemente nas neurociências, né? Acontece que o Freud já tinha pensado nisso lá no comecinho do século passado, no comecinho do século XX, né? A genialidade dele, né? Do criador da psicanálise. Então vamos pensar em outro exemplo. Imagina que você é amigo de um casal. E aí uma das pessoas desse casal te conta uma briga que eles tiveram e fala do relacionamento, de eventos do passado. Ela está falando da memória dela, da memória dessa relação. Ok? Aí imagina que passam-se uns dias, você encontra outra pessoa, né, outro par amoroso, é outra pessoa desse par amoroso, e ela também conta a mesma briga e o relato que ela faz do relacionamento, ela também está falando da memória dela. Evidentemente não vai bater. Tá? 99% das vezes a visão é muito diferente. Por quê? Porque está em jogo o desejo de cada um, está em jogo a forma como cada um vê o mundo, o seu desejo, o que cada um quer para aquele relacionamento, os seus sentimentos. E a psicanálise cansou de falar sobre isso, né? Cansou no sentido de produziu muito e vai continuar produzindo, né? Nesse sentido bom do termo, né? Quer dizer, resumidamente, né? O desejo influencia a forma como a gente vê o passado, né? Então, a memória ela está intimamente ligada ao desejo, né? Se você quer ler um pouquinho sobre isso, quem está começando pode ler lá o Psicopatologia da Vida Cotidiana, um texto lá do começo da obra do Freud, né? Para quem já leu um pouquinho mais, quer se arriscar mais num texto um pouco mais complexo, A Interpretação dos Sonhos, né, de 1900, e para quem é da área e quer pensar nessa problemática do ponto de vista do psicanalista, vale a pena ler o Notas sobre a Memória e Desejo do Bion, um psicanalista inglês, né? Tá bom? Obrigado.